tudo bem? Papo de hoje, frequência cardíaca. Frequência cardíaca é um tema bastante recorrente, vez ou outra, né? Alguém nos pede para falar sobre. Isso porque ela causa uma série de dúvidas, ainda que seja um tema bastante batido, né? Bastante óbvio para algumas questões, mas isso eu acho que se deve pelo fato da frequência cardíaca ela ter por um lado a facilidade de coleta, e aí você consegue fazer toda a mensuração da tua zona de treinamento de uma maneira bastante simples, e por outro lado ela ser talvez a variável que sofra maior incidência de questões externas, como por exemplo temperatura, ou questões internas, como por exemplo questões emocionais, que podem fazer com que o seu valor se altere, não mostrando corretamente o valor da tua intensidade. Mas como eu disse, pelo fato de ser uma variável bastante simples de ser coletada, ela é extremamente utilizada e deve ser utilizada. A questão toda é o cuidado que você deve ter em analisar esses dados. Outra coisa que faz com que a frequência cardíaca tenha aí algumas dúvidas é o fato de que você teria duas opções. Uma é trabalhar com a questão da estimativa da frequência cardíaca por uma série de equações, né? Dentre elas a famosa 220 menos a idade, que na verdade a gente não consegue encontrar na literatura porque, como e quando que ela aparece nesse cenário, mas é talvez hoje uma das mais utilizadas, ainda que existam tantas outras, as pessoas ainda recorrem muito, talvez pela praticidade de cálculo. E a segunda opção seria você fazer a medida, né, em testes de esforço de intensidade máxima até o teu limite, né, para que você observasse no decorrer deste teste qual é de fato a frequência máxima encontrada e fizesse todos os cálculos de zona de treinamento ali. De uma maneira bem simples, né, o nosso papo aqui vai ser rápido, a ideia é nós lembrarmos então que frequência cardíaca nada mais é do que um resultado, né, uma resposta que você tem ali do teu aparelho circulatório, em especial quando você tem a medição da sístole, e aí você vai medir de sístole em sístole o número de batimentos, né, daí a gente chama mais questão de batimento, e o número contado, traduzido em percentual, numa fração de tempo, em geral nós vamos trabalhar por minuto, nos dá uma referência. Então nós temos lá a frequência cardíaca em BPM, que é batimentos por minuto. A partir desse número de BPM, seja ele máximo ou percentual, né, ou partes desse número por minuto, eu consigo interpretar qual é a resposta que o meu organismo está dando naquele momento, em especial na minha faixa ou zona de treinamento relacionada à via metabólica que eu estou usando. Então eu consigo imaginar, né, eu consigo perceber, né, melhor do que imaginar, eu consigo perceber se eu estou numa zona aeróbica ou numa zona anaeróbica. E estando na zona anaeróbica, em qual delas? Se eu estou na zona anaeróbica lática ou alática, a partir deste número tão facilmente coletado, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos aí de uma maneira bastante simplória a medida pela artéria radial, com os dedos que nós colocamos no chamado pulso, né? Depois, com alguma evolução, nós tivemos as cintas, né, colocadas no tórax aí. Quem não se lembra aí dos frequencímetros da Polar e depois dos seus concorrentes. E mais recentemente, aparecimento dos relógios aí, dos smartwatch, nós temos essa frequência cardíaca medida a partir apenas de um relógio. De qualquer forma, então, nós temos dois momentos. O momento é que eu preciso ter em mãos a minha frequência cardíaca máxima, que basicamente é o número máximo de batimentos por minuto que eu pude captar. Eu preciso encontrá-lo, então eu tenho duas opções. Ou eu aplico testes de intensidades máximas e testes chamados de máximo, porque você fará esse teste numa esteira rolante ou numa bicicleta, por exemplo, ou mesmo em pista, aonde você vá até o teu máximo, até o teu limite, e a partir daí você analisa qual foi o maior valor de frequência encontrado e o adota como sendo a tua frequência cardíaca máxima. Caso você não tenha opção de fazer o teste, principalmente para as pessoas que estão iniciando, né, em algum nível de treinamento, uma opção muito mais simples é você lançar mão das estimativas, e a partir daí eu preciso, portanto, de equações, como a equação do 220 menos a idade, até hoje tão falada, tão batida, ninguém sabe de onde veio, quem foi que fez, mas talvez seja uma das mais utilizadas. Além dela, eu tenho
um número grande, né, de outras equações que fazem o mesmo cálculo. Então procure na literatura estimativas de frequência cardíaca e você terá uma gama de números aí de equações que você pode utilizar. Então, resumindo, ou eu faço um teste máximo, ou eu faço uma estimativa da frequência cardíaca máxima. Portanto, eu encontro o meu primeiro número. A partir desse primeiro número, eu vou estabelecer as minhas zonas de treinamento. E aí, dependendo da literatura que você vai procurar, você vai perceber que aparecem diversas variações de zonas de treinamento. Algumas dividem até 5 vezes essas zonas de treinamento. Basicamente, o que nós estamos chamando de zonas de treinamento são intervalos percentuais da minha frequência cardíaca máxima. Se a minha frequência cardíaca máxima, portanto, é 100%, o que a literatura faz é estabelecer divisões que são comparadas com as respostas esperadas pelo nosso organismo na medida que que você treine dentro desses espaços, dentro dessas zonas. Então, por exemplo, eu tenho uma zona que seria entre 50% a 60% da minha frequência cardíaca máxima. Então, do número máximo, eu extraio um mínimo de 50% e um máximo de 60%. Estando dentro dessa zona, eu tenho algumas respostas. Por exemplo, esse valor ele geralmente é usado nos exercícios de aquecimento ou nos exercícios de retorno, né, de pós-treinamento. Algumas pessoas chamam de volta à calma, eu prefiro não usar esse termo aí, porque ninguém estava nervoso quando estava fazendo o treinamento. Então são valores mais baixos, onde eu tenho uma certeza que eu estou aeróbico, a maior parte das pessoas estando a no máximo 60% da frequência cardíaca, geralmente estão aeróbicas. Isso é a nossa zona, alguns chamam de zona 1. Uma segunda zona teria que ser superior a 60%, inferior, por exemplo, a 70%. Eu teria entre 60% e 70%, 60% como limite mínimo e 70% como limite máximo, onde eu já aumento a intensidade do meu treinamento. E aí, para um treinamento aeróbico, né, mais eficiente do que o 50-60, que só vai servir para que eu tenha um aquecimento, por exemplo, eu já começo a ter as minhas primeiras adaptações aeróbicas. Uma zona 3, acima de 70%, indo até 80%. E assim sucessivamente, depois de 80% a 90% e do 90% a 100%. Então esses valores escalonados, eles me levam para zonas de treinamento cada vez mais altas, com intensidades cada vez mais altas, e essas intensidades vão passar do meu limiar anaeróbico, onde eu deixo de estar aeróbico e passo a estar anaeróbico. Então eu consigo controlar a intensidade do meu treino fazendo a aferição dessa frequência cardíaca, seja pela medição básica, né, de se contar o número de batimentos com a palpação da minha artéria radial, ou usando a tecnologia, como é o caso dos relógios, como eu disse no início do vídeo. Tendo isso estabelecido, eu controlo o nível de intensidade, portanto eu escolho estar mais ou menos aeróbico, né, com um treinamento aeróbico mais ou menos intenso, ou eu escolho estar mais ou menos anaeróbico, um treinamento anaeróbico mais intenso próximo ao meu máximo, ou treinamento menos intenso, anaerobicamente falando, mas que ainda assim esteja numa zona, por exemplo, lática, onde eu teria a produção de ácido lático, consequentemente o lactato em sequência. É uma escolha, então o seu treinador ou você como treinador vai fazer toda a tua periodização daquela sessão de treino a partir desses valores da frequência cardíaca, calculado, como eu disse no início, seja por estimativa das frequências cardíacas, seja da frequência cardíaca, seja por análise direta nos testes de esforço máximo. Valeu? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Um abraço.